enxaqueca e dor de cabeça, qual a diferença? Na verdade, enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Dor de cabeça existem vários tipos. Existe a dor de cabeça enxaquecosa, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Existe a cefaleia, né? O termo médico para dor de cabeça é cefaleia. Existe a cefaleia tensional, que para falar a verdade é a mais prevalente, é a mais comum. Existem outros tipos de dor de cabeça vertiginosa, né? Associada à labirintite, dor de cabeça em salvas, ou cefaleia em salvas, dor de cabeça maligna, ou cefaleia maligna. Existem vários tipos de dor de cabeça. O importante entender é que a maior parte das dores de cabeça são provocadas quando a estrutura do couro cabeludo está contraída, está em espasmo, está apertada. Por isso, o principal tipo de cefaleia é a cefaleia tensional. Porque a musculatura aqui da região do pescoço, que a gente chama de musculatura cervical e paravertebral, no indivíduo que está tenso, estressado, não dormiu direito, está com problema no trabalho, um indivíduo que não se alimenta adequadamente e vive desidratado, pacientes que não têm uma alimentação saudável e com isso forçam demais a musculatura do pescoço, a postura do ombro caído ou de uma postura inadequada na região do pescoço, tudo isso vai forçar a musculatura cervical, ela vai ficar dura e quando ela fica dura ela puxa o couro cabeludo. E essa tensão no couro cabeludo vai fazer com que as terminações nervosas do couro cabeludo respondam gerando dor. Este é o principal mecanismo da cefaleia tensional. E quando esta cefaleia está associada à vasoconstricção, o que é que significa isso? Os vasos que suprem o couro cabeludo estão fechadinhos. Quando não há sangue circulando adequadamente na musculatura e na região do couro cabeludo, o que vai acontecer é que você vai ter uma cefaleia que começa a latejar, começa a ser pulsátil. Essa cefaleia pulsátil, normalmente holocraniana, ou seja, um lado só da cabeça, pulsando principalmente na região da têmpora, às vezes associado ou não a uma alteração de visão, você pode não estar enxergando direito, pode estar um pouco embaçado, pode estar lacrimejando, às vezes também associado a náuseas, vontade de vomitar, tontura, é provavelmente uma enxaqueca. Portanto, a dor de cabeça tipo vasomotora, ou seja, aquela que está associada a esses fenômenos vasomotores de vasoconstricção das artérias que irrigam o couro cabeludo, são chamadas de cefaleia enxaquecosa ou migrânia enxaqueca. Então, portanto, dor de cabeça é uma coisa extremamente prevalente, extremamente frequente e ela precisa ser olhada numa outra ótica. Existem as dores de cabeça primárias, ou seja, a cefaleia tensional, a cefaleia enxaquecosa, em que o problema é a dor de cabeça e você deve tratar a dor de cabeça, tanto do ponto de vista agudo como do ponto de vista preventivo, para que você evite que aquilo possa ficar crônico. Existem as cefaleias que são chamadas de secundárias. Essa é que a maioria das pessoas tem medo, tem receio. O paciente eventualmente está com uma dor de cabeça, ela está intensa, ela está limitante e o paciente está com medo daquilo representar um tumor dentro da cabeça, representar um câncer, representar um derrame, representar alguma coisa que vai trazer um risco de vida. Eu queria dizer que a maioria das dores de cabeça são primárias. A maioria das condições que geram cefaleia crônica são primárias. Ou é cefaleia tensional ou é enxaqueca. Elas não representam alguma coisa dentro da cabeça. É um problema da estrutura de fora, tanto muscular quanto do couro cabeludo. Mas, se associado à dor de cabeça, você tiver alguns desses sinais, que nós vamos chamar aqui de red flags, ou seja, bandeiras vermelhas, são sinais de alerta, isso sim pode representar uma cefaleia, uma dor de cabeça secundária. Se você tiver uma dor de cabeça que você denota ser a pior dor de cabeça da sua vida, isso merece ser investigado imediatamente. Se você está tendo uma dor de cabeça associada a algum distúrbio ou sinal neurológico, por exemplo, perdeu a visão, entortou a boca, perda de força no membro, convulsão, desmaiou, isso precisa ser investigado imediatamente. Se você está tendo uma dor de cabeça que você nunca teve na vida, você não é uma pessoa que tem dor de cabeça com frequência, você não é um portador de uma cefaleia crônica, e de repente você passou os últimos 2, 3 dias com a dor de cabeça que está em crescente, está crescendo, está cada dia ficando maior e você nunca teve cronicamente dor de cabeça, você tem que procurar ajuda para ser investigado imediatamente. Se você é portador de alguma doença sistêmica e você está usando alguma medicação que baixa a sua imunidade, um câncer, você é portador de HIV, você é portador de uma doença autoimune que está usando imunossupressor e eventualmente você evolui com a dor de cabeça, de repente, você precisa procurar ajuda imediatamente porque pode ser uma cefaleia tensional, pode ser uma cefaleia secundária. Os sinais neurológicos, para mim, são a principal dica para poder você se preocupar ou não. Qualquer dor de cabeça associada a um déficit motor, né, alteração de força, alteração de fala, alteração de visão, deve ser recomendado para uma avaliação médica imediatamente. As dores de cabeça, elas podem ser
Agudas são essas que precisam de tratamento imediato e as dores de cabeça podem e são, a maioria delas, crônicas. Nessa cefaleia crônica, cujo conceito é você ter uma dor de cabeça que faz com que você precise tomar atitudes, tomar analgésicos, fazer alguma coisa, em mais do que 4 dias, numa semana de 7, por mais do que 3 meses, esse tipo de dor de cabeça crônica merece o tratamento preventivo ou o tratamento profilático. Existem algumas substâncias que não são analgésicas, tomá-las não irá melhorar a dor naquele momento, mas que previnem a vasoconstricção do paciente com enxaqueca, previnem a tensão muscular da cefaleia tensional, modulam a percepção do estímulo doloroso que está vindo do couro cabeludo. A gente chama isso de tratamento profilático para enxaqueca. O tratamento profilático para dor de cabeça tensional, para cefaleia tensional e enxaqueca, é composto por medicações antidepressivas, por medicações anticonvulsivantes, beta-bloqueadoras, medicações que vão ajudar a controlar o fenômeno de vasoconstricção. Pode ter a importante participação de suplementação com alguns oligoelementos que são importantes na condução e na modulação do estímulo doloroso. Por exemplo, o magnésio, por exemplo, as vitaminas do complexo B. Tudo isso vai funcionar como profilático. Um remédio que você vai tomar mesmo no dia que você não esteja com dor de cabeça. É um remédio que você vai tomar durante 6 meses, mesmo que você não esteja com dor de cabeça, que é para poder diminuir as chances da dor de cabeça aparecer e quando ela aparecer mais suave e que às vezes você pode tratá-la mesmo sem tomar remédio. Existe um padrão de dor de cabeça também, e esse muito perigoso, que é chamado de cefaleia medicamentosa. E não é apenas a dor de cabeça. Todas as nossas dores do corpo, se nós formos usar um analgésico e nós continuarmos a usar o analgésico de forma muito frequente, com o passar do tempo, aquela dor vai passar a ser resistente àquele analgésico. Na dor de cabeça isso fica muito claro quando você começa a tomar muita dipirona associada à cafeína e os vários compostos aí de associação de dipirona com cafeína. Você começa a tomar aquele remédio todo dia, mais de uma vez no dia. Daqui a pouco você está tomando 2, 3 comprimidos no dia e a resposta que você tinha não tem mais. Sabe por quê? Porque o corpo se acostumou. A resposta e o preenchimento de receptor para a ação daquele analgésico não funciona mais. Você desenvolveu, portanto, uma cefaleia medicamentosa. Essa é dificílimo tratamento, pois você vai ter que resolver ela sem tomar remédio, analgésico ou anti-inflamatório. Importante, toda vez que tiver esses parâmetros de cefaleia crônica ou essa cefaleia aguda com esses red flags ou essas bandeiras vermelhas, importante que você procure ajuda médica. Se for urgente, vá na urgência, vá no pronto-socorro. Lá será atendido pelo clínico, se necessário chamar o neurocirurgião ou o neurologista, e lá vai estar o exame de imagem, a tomografia ou a ressonância, que será necessário para que você possa fazer a avaliação dessa cefaleia secundária. Se for crônico, você precisa obrigatoriamente do acompanhamento com o neurologista. Ele é quem irá prescrever o seu tratamento profilático. Ele é que vai definir com você qual a melhor estratégia para diminuir as suas crises de enxaqueca. Se você tem dor de cabeça e associada à dor de cabeça, você tem dor no corpo todo, dor na planta do pé, dor na coluna, dor que demora mais do que 3 meses, associado e piora com a tristeza, piora com o estresse, você pode ser portador de fibromialgia, que tem uma grande participação de enxaqueca também entre os pacientes com fibromialgia. E aí você precisa procurar a ajuda do neurologista e do reumatologista. Como qualquer condição dolorosa crônica, o tratamento dessas condições que geram cefaleia crônica não são exclusivamente ou unicamente o tratamento medicamentoso. Se você não se alimentar direito, e o neurologista ele tem esse papel, identificar com você quais são os alimentos que provocam a sua dor de cabeça ou a sua enxaqueca. Se você é um paciente que tem uma sensibilidade maior à cafeína, pode ser que eventualmente ao tomar café ou ao ingerir qualquer alimento que tenha cafeína, quando você termina o efeito daquela cafeína, você vai ter uma dor de cabeça. Será que só o remédio vai resolver? Será que você tem uma dor de cabeça que tem muito a ver com as substâncias que tem no vinho? E aí você toma um cálice ou 2 cálices de vinho e imediatamente tem uma crise de enxaqueca, uma crise de dor de cabeça. Será que você tem uma cefaleia vinculada a estresse? E você não vai resolver com analgésicos, você vai resolver com as medicações que você tem que usar para poder aliviar seu estresse. Você precisa do fisioterapeuta para alongar a sua musculatura cervical, porque se você não liberar a musculatura que está tensa no cervical, não adianta tomar analgésico anti-inflamatório, porque você vai estar tendo dor de cabeça todos os dias. Você precisa melhorar a contratura da musculatura e isso não será possível de ser resolvido com remédio. Você precisa ter a musculatura adequadamente robusta para que possa aguentar o tranco do dia a dia, de você dirigir, de você mexer para um lado, mexer para o outro, olhar para cima, olhar para baixo. Como é que você vai conseguir isso se você não tiver uma suplementação nutricional adequada para fortalecer a sua musculatura paravertebral, fortalecer a sua musculatura das costas? É importante que essas coisas estejam juntas para que você não fique dedicado ou pensando em resolver seu problema exclusivamente com remédio. Imagine você ser portador de uma cefaleia, que eu já disse que a principal causa é tensional e a enxaqueca caminha junto.
e você ser um indivíduo estressado e você querer só resolver sua dor de cabeça tomando analgésico e continuando a ser estressado. Psicoterapia, intervenções psicológicas, utilização de medicações para ajudar na sua ansiedade também vão ajudar você no controle da sua dor de cabeça. Importante, portanto, os recados aqui ficam, que você identifique quais são as características de dor de cabeça que deve fazer com que você procure ajuda médica imediatamente. Os sinais de alerta aqui descritos são fundamentais para que você possa chegar a tempo no pronto-socorro, para que as intervenções possam ser colocadas no momento certo e evitar possíveis sequelas. Se você gostou do conteúdo, curtiu o que eu falei aqui, curta também, compartilhe o conteúdo e, principalmente, se inscreva no meu canal, diga aos outros para se inscreverem também, para que possam receber notificações sobre conteúdos como esse.